Atenção, você está ouvindo? Leia a Bíblia todos os dias. 1 Reis, capítulo 6. No ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de alto. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6, e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviam na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava à banda sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e desce ao terceiro. Assim edificou a casa, e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro Salomão revestiu a casa de ouro puro, e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo, e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra.
e cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, assim no mais interior da casa, como no seu anterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu anterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas, e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras, e os querubins cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas, e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4º, se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa, com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la.